Bem, pessoal, bom dia, tudo bom? Nós estamos dando seguimento aos nossos estudos na Confissão de Fé de Westminster. Então, até a semana passada nós trabalhamos até o capítulo 6 e essas próximas 2 semanas, se Deus quiser, nós trabalharemos o capítulo de número 7, né, tratando sobre o tema dos pactos da aliança. Né? Então, vamos começar orando ao Senhor? Santo e maravilhoso Deus, nós te damos graças, Pai, pela oportunidade de uma vez mais aprender acerca das Sagradas Escrituras. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que nós contemplemos as maravilhas da Tua lei. Que o Senhor possa nos ensinar também, Senhor, através da confissão de fé, que nós possamos ser edificados, Senhor, e que nós possamos entender um pouco mais sobre o nosso relacionamento contigo. Abençoa, Pai, a esse dia. Cuida de nós, Senhor. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, se vocês observaram o fluxo do nosso estudo até aqui na confissão, nós começamos falando sobre a Bíblia, né? Nós começamos com a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática. A palavra inspirada, clara, autoritativa, inerrante, suficiente, a revelação de todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e a nossa salvação. Após isso, nós tratamos acerca do ser de Deus, né? da Santíssima Trindade, dos seus maravilhosos atributos, dos seus eternos e muito sábios decretos e de sua obra na criação e na providência. No capítulo 6, nós voltamos os nossos olhos para o homem, percebendo acerca da sua natureza. Nós percebemos quem o homem é, o que aconteceu com o homem e qual é a sua condição atual. Então nós falamos da Bíblia, falamos de Deus e falamos do homem. Agora, no capítulo 7, nós vamos olhar simultaneamente para Deus e para o homem, para a relação entre ambos, né? Para a realidade do pacto, para a realidade da aliança. J.V. Fesco, tratando sobre a confissão, os documentos de Westminster, ele vai dizer que o princípio arquitetônico da confissão aparece esquematizado na teologia federal, na aliança, pacto de obras e da graça. Gerhard van Groningen, na sua obra Criação e Consumação, coloca os conceitos bíblicos de aliança, reino e mediador como os elos que unem toda a narrativa bíblica, desde a criação, passando por toda a história e caminhando até a consumação. Sinclair Ferguson, no prefácio do livro que foi recentemente publicado, chamado Cristo e a Teologia do Pacto, afirma que o nosso Deus, ele é um Deus que faz o pacto e é um Deus que mantém o pacto. E ele diz também que a Bíblia é orientada pelo pacto, do início ao fim. A intenção, então, nessas 2 aulas que nós teremos, se Deus quiser, é que nós possamos perceber um pouco disso, para que nós possamos ver o pacto não tanto como algo que nós abstraímos da Bíblia, mas, pelo contrário, como uma espécie de moldura que nos faz ver com mais beleza toda a grande obra do estabelecimento do reino de Deus. Então vamos começar fazendo uma leitura bíblica, né? Eu peço que os irmãos peguem a sua Bíblia. Nós vamos ler alguns trechos em Gênesis. Então a gente vai ler Gênesis, algumas passagens de Gênesis 1 até Gênesis 3. Né? Então, primeiro vamos começar lendo Gênesis 1, do verso 26 até Gênesis 2, capítulo 3, que diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o 6º dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Aí nós vamos pular no capítulo 2, para o verso 15, e vamos ler até o verso 17. Gênesis 2, de 15 a 17.
Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E nós vamos terminar lendo no Gênesis capítulo 3, o verso 15 e depois o trecho de 21 até 24. Gênesis 3,15 diz: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Verso 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Então esse trecho de Gênesis, capítulo 1 até o capítulo 3, ele é um trecho bastante conhecido, e eu optei por fazer a leitura de alguns pedaços dele, que são pedaços que estão mais relacionados diretamente, né, com aquilo que a gente vai tratar. Então que o Deus possa iluminar as nossas mentes nessa manhã, para que a gente aprenda da sua palavra. Né? O Palmer Robertson, na sua obra chamada O Cristo dos Pactos, ele afirma que Deus ele entrou repetidamente em relação de aliança com indivíduos. Referências explícitas encontram-se na aliança divina estabelecida com Noé, Gênesis 6:18, com Abraão, em Gênesis 15:18, com Israel, Êxodo 24:8, e Davi, Salmo 89:3. Os profetas de Israel predisseram a vinda dos dias da nova aliança, ele cita aqui Jeremias 31:31, e Cristo mesmo falou da última ceia em linguagem de aliança, Lucas 22:20. Ora, se nós entendemos que a história do mundo é a história da providência divina em ação, se nós afirmamos, como Herbert Schlossberg, né, que a história é a arena na qual a providência e o julgamento divino se encontram com a obediência ou a rebelião do homem, nós precisamos perceber o mundo como o palco da glória de Deus, no qual, pela palavra do Senhor, a grande peça do espaço-tempo se iniciou no ato da criação, tudo muito bom, com paz, harmonia, descanso e beleza. A relação do homem com Deus ela era sem mácula. No ato da queda, entretanto, nós vemos a rastejante entrada do inimigo do Senhor. Nós testemunhamos o miserável momento de desobediência do homem e nós aguardamos, assim, a iminente morte, a morte que fora prometida. Todas as luzes então se apagam e a escuridão adentra o mundo. Entretanto, de forma graciosa e numa virada inesperada, logo nós vemos uma promessa. Aguarde que virá alguém para destruir a serpente e restabelecer a paz. A redenção, então, para o relacionamento quebrado do homem com Deus. A redenção para o homem caído. Em todo o roteiro chamado Velho Testamento, a luz ela é crescente diante dos que têm olhos para ver. Ela inicia como a claridade da manhã, que, sendo anterior ao nascer do sol, é ainda fraca, mas suficiente para nos fazer perceber que o dia está chegando. Aos poucos, ao longo de toda a história de Israel, essa luz ela vai se tornando mais e mais clara, mais e mais bela, mais e mais poderosa. A revelação ela é progressiva. O roteiro ele segue avançando. Sim, aquele que fora prometido vem. A luz do mundo chega. Faz seu tabernáculo entre nós, nascendo de uma virgem, como fora profetizado. E nele nós temos a redenção que tanto esperávamos. Nesse ato da peça que nós vivemos, chamado de hoje, nós caminhamos para a consumação, para um momento em que não precisaremos mais de sol para iluminar, pois o próprio Senhor iluminará todas as coisas. Para aquele estágio em que o nosso relacionamento com o Senhor não terá mais quaisquer máculas causadas pelo pecado. Ali nós comeremos daquela árvore que estava ao nosso alcance no Éden. Nós comeremos da árvore da vida. Ora, na criação, queda, redenção e consumação, nós vemos todo o relacionamento do homem com Deus implicado. Toda a história do mundo contada. Toda a nossa história resumida. E toda ela é marcada por um elemento. O pacto. Nossa relação com Deus ela é pactual. Então, no palco da glória de Deus, os atores, que somos nós, chamados a desempenhar os papéis de acordo com a vontade do roteirista, esses atores eles se relacionam com Deus através exatamente da aliança. Para que a gente possa entender melhor isso, a nossa aula de hoje ela é composta de 3 momentos.
Nós começaremos com uma visão ampla sobre a relação entre Deus e suas criaturas racionais, que é o parágrafo 1º do capítulo 7 da Confissão. Nós gastaremos mais tempo entendendo aquele que nossos símbolos de fé chamam de pacto de obras ou pacto de vida, que é o parágrafo 2º, e nós terminaremos olhando para o pacto da graça, digamos, em um sentido amplo, né? A gente vai olhar de uma forma ainda mais superficial para o pacto da graça. E na próxima semana, a nossa ideia é gastar mais tempo vendo o desenvolvimento do pacto da graça em seus diversos momentos escriturísticos, né? Que Deus nos abençoe nessa jornada. O parágrafo 1º da confissão diz o seguinte: tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual agradou-lhe expressar por meio de um pacto. Então, o parágrafo 1º da confissão, do capítulo 7 da confissão, está tratando sobre a relação entre Deus e o homem de uma forma mais ampla, não restrito nem ao pacto de obras, nem restrito ao pacto da graça. Então, aquilo que a gente vai ver nesse primeiro tópico vai se aplicar a todo o restante da relação pactual, né, existente nos 5 próximos parágrafos do capítulo 7 da confissão. Né? Primeiramente, a gente precisa entender que uma coisa que a confissão enfatiza, que é a grandiosidade de Deus. Né? Ao falarmos sobre o ser de Deus, os seus decretos e as suas obras, nós temos enfatizado constantemente a diferença que há entre o Criador e a criatura. Nós temos falado sobre a excelsa majestade do nosso Senhor, sobre a sua soberania absoluta, onipotência, onipresença, onisciência, sobre a realidade de que ele faz toda a sua vontade, de que ninguém pode parar a sua mão. E esse parágrafo ele inicia exatamente reconhecendo isso. E nós iniciamos também aqui o nosso estudo sobre o pacto. O Deus que pactua com o homem é um Deus grandioso. Como diz Isaías, capítulo 40, nos versos 13 a 18, quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, e lhe deu sabedoria, e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo, que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada, e ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Outro texto que fala sobre isso é o Salmo 113, nos versos 5 e 6, que diz: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Quem há semelhante ao nosso Deus? Um dos aspectos da grandiosidade de Deus, né, o fato dele ser criador, dele ser aquele que fez tudo o que existe, coloca a criatura sempre numa relação de submissão a ele. O Criador está sempre acima da criatura. E há, assim, um dever geral de que todos os homens, que são parte da criação, se submetam à sua vontade, à vontade do Criador. Que vivam de acordo com a lei do Senhor e obedeçam à vontade de Deus. Que façam de acordo com aquilo que ele determinou. Afinal de contas, ele é o Criador. Entretanto, em sua grandiosidade, e havendo em nós o dever de obedecê-lo sempre, ele voluntariamente, isso que é interessante na relação pactual. A relação pactual é uma relação voluntária. Voluntariamente, sem ser constrangido por ninguém, Deus estabeleceu um vínculo, um relacionamento com o homem, através do qual ele se dispôs a nos possibilitar usufruir de bem-aventurança e recompensa advinda de suas mãos. É interessante nós pensarmos nisso, pois nós sabemos pelas Escrituras que a revelação geral nos possibilita que conheçamos o Senhor de uma maneira limitada. Mas é limitada, mas ao mesmo tempo é de uma maneira que é suficiente para que nós sejamos indesculpáveis. Nós vemos isso em textos como o Salmo 19, no verso 1 a 4, que vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Nós vemos isso também em Romanos, no capítulo 1, verso 18 a 21, que diz, né, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Observe, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade,
claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. A gente percebe isso também sobre quando a gente tem conhecimento de Deus na revelação geral, também quando a gente fala sobre a questão da consciência, né? Da revelação da nossa consciência, do nosso próprio coração. Né? Então, Romanos capítulo 2, verso 14 e 15 vai dizer que quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. O que esses textos nos mostram, então, é que os céus eles proclamam com voz audível que há um Deus grandioso. A criação nos fala de um Deus todo-poderoso e irado, e nossa própria consciência testemunha da lei moral gravada em nosso coração, nos acusando sempre que a quebramos. Ou seja, há testemunho acerca de todas essas coisas para todos os homens. Mas o que os ímpios fazem? Os ímpios detêm a verdade de Deus pela injustiça. Eles obscurecem seu coração insensatos. E eles saem por aí como tolos, dizendo que não há Deus. As pessoas ouvem a revelação geral, mas em seu pecado eles a ignoram. As pessoas ouvem a criação, ouvem a consciência, mas distorcem o que ouvem, criando ídolos para si, feitos por suas próprias mãos. Mas o fato é que todos ouvem. Entretanto, o que esse parágrafo 1º do capítulo 7 está dizendo para a gente é que ainda que haja o dever moral de obediência a Deus e que todos os homens de fato saibam disso, seria impossível que nós nos relacionássemos com Deus de uma maneira amorosa sem que Ele tivesse nos dado uma revelação especial, sem que Ele, de forma voluntária, tivesse vindo em nossa direção, sem que Ele fosse tratar com Adão, se revelasse a Noé, pactuasse com Abraão, aparecesse para Moisés, escolhesse a Davi, ou sem que, no fim das contas, a própria segunda pessoa da divindade, Jesus, encarnasse e descesse do seu trono de glória para a nossa salvação. Portanto, tanto no contexto do pacto de obras, como no do pacto da graça, o acesso que nós temos a Deus decorre de sua livre vontade soberana. Isso nos mostra tanto a sua transcendência, né? Ele é um Deus grandioso que está muito acima de nós, mas também nos mostra a sua imanência. Ele é um Deus que falou com o seu povo e que fala até hoje na Bíblia. Observem, desde aqui, como a relação pactual coloca o homem numa posição de humildade e de glória. Humildade porque ela não é algo que nós fazemos, mas de glória porque nós somos alvos de um amor que vem em nossa direção, inclusive na maravilha da encarnação. Antes e depois da queda, o fato é que a relação pactual é uma administração soberana do favor de Deus para aqueles que foram feitos à sua imagem e semelhança. É um ato voluntário e doador. É um ato amoroso. Como Hermann Bavinck disse, né, na sua dogmática reformada, ele falou o seguinte: Deus tem de descer de sua posição exaltada, condescender com suas criaturas, comunicar, revelar, dar a si mesmo aos seres humanos. Aquele que habita a eternidade e habita em alto e santo lugar, deve também habitar com os contritos e abatidos de espírito. Mas é importante nós observarmos que nessa ação divina, Deus ele não tem ganho para si. Deus não precisava fazer isso. Ele não estava lá sozinho, triste, necessitando de algum tipo de companhia. Não, até a Trindade é eterna. A nossa adoração a Ele também não o eleva, não faz com que Ele seja mais importante, nada disso. Entretanto, ainda assim, voluntariamente Ele veio até nós. Ora, nós podemos ver isso em alguns textos. Né? Então, Jó capítulo 22, versos 2 e 3 diz o seguinte: porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes, o sábio é só útil a si mesmo. Ou tem o todo-poderoso interesse em que sejas justos, ou algum lucro em que faças perfeitos os teus caminhos. Em Atos, no capítulo 17, no verso 24 e 25, o apóstolo Paulo diz que o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Em Lucas, capítulo 17, 10, nós vemos a realidade de que, mesmo quando nós fazemos algo que nós fomos ordenados, né, lá diz, né, assim também vós, depois de haveres feito quanto vos foi ordenado, dizei,
somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Por fim, nessa primeira sessão da confissão, do capítulo 7 da confissão, nós vemos que a condescendência de Deus se expressa por meio de um pacto. Como nós falamos, em toda a narrativa bíblica, Deus se relaciona com o homem através de uma aliança, inclusive em Adão, como nós veremos no próximo ponto. Mas afinal, nós podemos apresentar um conceito bíblico de aliança? Vamos começar com aquilo que o Walt Palmer Robertson, no seu livro O Cristo dos Pactos, afirma. Ele diz que a aliança é um pacto de vida ou morte soberanamente administrado. Então observem que Robertson apresenta alguns elementos. Deus como o soberano administrador do pacto. É ele que estabelece então as condições que existem na relação pactual. Ao dizer que o pacto ele é um pacto de vida ou morte, Robertson também está refletindo sobre algo presente em todas as relações pactuais. A previsão de penalidades para o descumprimento das condições colocadas por Deus, né, que é o aspecto da morte, bem como a existência de promessas para a obediência, que é o aspecto da vida. Chad Van Dixhoorn, né, comentando sobre a confissão, ele apresenta um conceito bastante similar, quando ele diz que pacto é um acordo soberanamente determinado e administrado entre Deus e o homem, com penalidades e promessas. Então, duas partes, condição, penalidades e promessas. Aparece de novo nesse conceito. Von Groningen, comentando mais especificamente sobre o pacto que Deus fez com Adão e Eva, ele afirma: o termo pacto se refere ao vínculo de vida e amor que Deus estabeleceu entre si mesmo e Adão e Eva. Este vínculo pessoal íntimo deveria ter vastas implicações e ramificações para toda a criação, por causa do que Deus requeria para a manutenção do relacionamento. Alguns elementos dessa definição de Groningen devem chamar a nossa atenção. Ele fala sobre a questão do vínculo de vida e amor. Algo presente ao pensarmos em alianças, de forma geral, e, por exemplo, quando nós pensamos no casamento, é exatamente esse aspecto relacional. Há um relacionamento estabelecido através do pacto. E esse relacionamento ele irá afetar toda a vida e toda a existência das partes pactuantes. Como disse Groningen, o pacto ele tem vastas implicações e ramificações para toda a criação. Nós veremos mais disso ao falarmos do pacto de obras, mas o ponto é que o pacto, ao estabelecer as condições, promessas e penalidades, né, que é o seu aspecto legal, é o que viabiliza o relacionamento entre Deus e o homem, com implicações para toda a vida, não apenas para alguns aspectos da vida, mas para toda a vida. Como disse o reverendo Alain René no seu livro A Visão Federal, o pacto é a condição sine qua non para que o homem possa desfrutar de amizade e de um relacionamento íntimo com Deus. Na composição básica do pacto, então, temos os seguintes elementos: as partes que entram em aliança, uma condição ou condições, penalidades e promessas. O pacto, então, possui aspectos legais e aspectos relacionais intimamente relacionados. Vai ser mais fácil de visualizar isso no próximo ponto, quando nós tratarmos do pacto de obras. Queria terminar esse primeiro parágrafo com uma breve aplicação. Herman Bavinck ele diz que a aliança é a essência da verdadeira religião. Ele diz isso pela realidade de que se não houvesse pacto, não haveria relacionamento entre o homem e Deus. Se Deus não tivesse de forma livre vindo se relacionar conosco, nós não o conheceríamos de forma tão plena como conhecemos. Se Deus não tivesse feito promessa para nós, vinculadas ao pacto, nós não desfrutaríamos de benefícios das suas mãos. Meus irmãos, como Turretini disse, né, na sua Instituições da Religião Cristã, esqueci o nome da obra agora, no seu compêndio, Turretini ele vai dizer que não existe igualdade ou proporção entre Deus e o homem, nem entre os bens que Deus promete por seu pacto e os deveres que o homem é obrigado a realizar. Isso é muito importante quando a gente pensa em termos nessa nossa primeira aplicação. O favor de Deus para conosco é muito superior ao que nós temos a oferecer para Ele. Até pelo fato de que aquilo que nós temos a oferecer para Ele é aquilo que nós recebemos dele. O que esticamos a mão para entregar a Ele é algo que primeiramente Ele colocou nas nossas mãos. E isso deve moldar o seu coração, o meu coração, de forma profunda. Isso deve nos levar a perceber quão bondoso foi o nosso Deus ao resolver se relacionar conosco. Isso deve moldar também a forma como você se relaciona com o seu próximo, com o seu cônjuge, com seus irmãos, com seus amigos, familiares. Nós também vivemos em relações pactuais uns com os outros. Ora, se o Deus, que é o Deus grandioso e todo-poderoso,
agiu da maneira como agiu, com as suas criaturas que são pequenas, minúsculas se comparadas a ele, quanto mais nós devemos agir em nossas relações pactuais com o nosso próximo. Um próximo que é tão criatura quanto nós, que é feito à imagem e semelhança de Deus, que é alvo também desse amor divino que se dignou a favorecer a humanidade por meio do pacto. Quanto mais nós, irmãos, no nosso relacionamento com o próximo, devemos ser graciosos também, amorosos, justos, misericordiosos, bondosos. Isso vale para todas as nossas relações horizontais. Nós precisamos, assim, espelhar, então, a graça, o amor, a justiça, a misericórdia e a bondade divina. O nosso relacionamento com Deus deve refletir profundamente no nosso relacionamento com o próximo. A verdade do pacto deve moldar, por exemplo, casamentos, que são relacionamentos essencialmente pactuais. Não é sem motivo que o casamento na Bíblia é talvez a figura mais comum para falar do pacto. Maridos que se sacrificam amorosamente, mulheres que se submetem respeitosamente, como Cristo, como a igreja. Essa é inclusive uma aplicação que o próprio Paulo faz lá em Efésios capítulo 5. Então, toda a nossa vida deve ser impactada pela realidade de que nosso Deus é um Deus de aliança. De que essa aliança foi feita conosco de forma voluntária. Esse favor que ele nos deu, nós não merecíamos. Então isso deve impactar a nossa existência de forma substancial. Sigamos então. O parágrafo 2º do capítulo 7 da Confissão diz o seguinte, e aqui eu acredito que é onde a gente vai gastar mais tempo. O primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Nesse pacto foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade, sob a condição de perfeita e pessoal obediência. O parágrafo 2º do capítulo 7 da Confissão defende que houve um pacto firmado antes da queda entre Deus e Adão, que foi que a Confissão chama de pacto de obras. No Catecismo Maior e no Catecismo Menor, esse pacto ele também é chamado de pacto de vida. A primeira coisa que nós nos perguntamos ao ler esse parágrafo é: houve realmente um pacto antes da queda? Essa pergunta, meus irmãos, ela é bem pertinente. Afinal, no Gênesis capítulo 1 e no capítulo 2, antes da queda, nós não lemos o termo pacto ou aliança. Esse termo não é utilizado antes da queda. Entretanto, o ponto da confissão e de muitos teólogos ao longo da história da Igreja, e de forma mais desenvolvida no contexto posterior à Reforma, é que apesar de não haver o termo pacto, há sim um pacto entre Deus e Adão. O fato, por exemplo, de nós não termos a expressão trindade na Bíblia, não quer dizer que não existe a trindade, pelo contrário. A gente sabe que a trindade é uma verdade bíblica ortodoxa. Então, só não ter o termo em Gênesis 1 e 2 não significa que não haja um pacto. Não significa que a realidade do pacto não esteja acontecendo. A título de exemplo, para demonstrar que essa interpretação de que há um pacto anterior à queda não é recente, nós podemos pegar o teólogo Agostinho de Hipona. Na sua obra Cidade de Deus, ele diz o seguinte: o primeiro pacto feito com o homem é sem dúvida este: o dia em que dele comerdes, morrereis de morte. A referência de Agostinho aqui, então, é Gênesis capítulo 2, 17. Esse morrereis de morte. Então você vê que não é uma coisa que foi inaugurada recentemente, é uma verdade que está aí há bastante tempo. Quais são as evidências bíblicas de que há um pacto pré-queda? A gente pode começar destacando a referência a Deus no contexto de Gênesis 1 e 2. Em Gênesis 2:4, Deus ele se apresenta como Yahvé, como o Eu Sou, que é o seu nome tipicamente pactual. Moisés ele registra aqui no começo das Escrituras que o Deus que criou todas as coisas é o Eu Sou. Lembre-se que Deus se revela como Eu Sou para Moisés lá no contexto um pouco antes do Êxodo. Como Sinclair Ferguson fala, o Deus que se relaciona com Adão é o Deus do Êxodo, é o Deus da redenção, o Senhor da história, o Deus pactual que estava ativo na criação e presente com o seu povo desde o início. Além disso, nós temos também nas Escrituras a passagem de Oséias, capítulo 6, verso 7. Apesar de ter certa discussão em torno desse texto, há uma referência ao acordo firmado com Adão como sendo um pacto. O texto ele diz: mas eles transgrediram a aliança, como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Ou seja, quando Adão pecou, ele transgrediu a aliança. Além desse argumento, a gente tem também a comparação neotestamentária entre Adão e Cristo. Essa é uma outra evidência.
Ora, se a nossa relação com Cristo ela é uma relação pactual, essa também é a nossa relação com Adão. Assim como Cristo é o cabeça federal, o representante do seu povo, Adão também o era. Você vai ver, por exemplo, isso lá em Romanos, no capítulo 5, dos versos 12 até o verso 21. Eu vou ler aqui só o verso 12, para a gente poder, que sintetiza um pouco desse ponto. O verso 12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Se você continuar no texto, você vai ver que ele vai fazer um paralelo entre Adão e Cristo. Adão como representante, Cristo como representante. Além disso, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 22, diz: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Além disso tudo, né, nós precisamos nos lembrar do que é um pacto, que a gente já viu no ponto anterior. Como a gente viu na definição do Dixhorn, o pacto ele é um acordo soberanamente determinado e administrado entre Deus e o homem, com penalidades e promessas. Então a gente viu os elementos do pacto, né? As partes que entram em aliança, uma condição, condições, penalidades e promessas. Nós temos isso na relação entre Deus e Adão antes da queda? Sim. Quais são as partes pactuantes? Deus e Adão. Não Adão apenas em si mesmo, como nós já falamos, mas Adão como representante de todos aqueles que seriam seus filhos naturais, toda a humanidade. Então nós temos as partes? Temos. Qual é a condição? Como diz no parágrafo 2º, né, que nós lemos, o pacto de obras foi firmado entre Deus e Adão sob a condição de perfeita e pessoal obediência. No Catecismo Maior, é adicionado também que a obediência ela deveria ser perpétua. Então, perfeita, pessoal e perpétua. Isso está sintetizado para a gente, a condição, né, na verdade, a condição ela está sintetizada para a gente nos versos 16 e 17 de Gênesis capítulo 2, que nós já lemos, que diz: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Em um sentido estrito, então, essa era a condição do pacto. A abstinência do fruto proibido, né? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso não significa que esse era o único dever do homem no contexto do pacto de obras. Havia o dever geral de obediência, de conhecimento e de adoração a Deus. Havia o dever de agir de forma santa e justa para com o próximo. Esses deveres eles decorriam da própria natureza humana, da lei moral que estava inscrita no coração do homem desde a criação. Isso significa que quando a gente olha para os mandatos criacionais, né, ao mandato social, mandato cultural, mandato espiritual, a gente precisa entender que eles eram parte do dever mais amplo do homem. O homem ele deveria cultivar o casamento, trabalhar e descansar. Os símbolos de fé de Westminster eles vão reconhecer essa questão do dever geral, o dever mais amplo, né, também. Eles reconhecem isso. Apesar do parágrafo 2º aqui estar mais específico. É só você, para conferir isso, você pode ir lá na pergunta de número 20 do Catecismo Maior. E vai perceber lá como a relação pactual ela não era restrita à condição de obediência, à proibição de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Apesar desse ser, sim, o dever específico que Adão deveria cumprir. E foi quebrando esse dever específico que Adão deveria cumprir que ele caiu. Então nós vimos que existem as partes, existe sim uma condição. Agora, existem penalidades e promessas? A penalidade está bastante óbvia em Gênesis capítulo 2, 17. O dia em que dela comeres, certamente morrerás. A penalidade pelo descumprimento da lei era a morte. E o que dizer das promessas? Não vemos, né, no texto do Gênesis de 1 a 3 ali, você talvez não veja de forma explícita as promessas, mas está implícito. Está implícito que se o homem não comesse, ele viveria. Nós percebemos isso, inclusive, pelo acontecimento que nós lemos em Gênesis no capítulo 3, versos 22 a 24. Deus ele retirou o acesso do homem à árvore da vida, para que ele não vivesse eternamente naquele seu estado. Né? C.S. Lewis, no livro O Sobrinho do Mago, ele de forma muito sábia disse, pela boca de Aslan, né? Ele disse o seguinte: a eternidade com um coração mau é a perenidade da desgraça. Então isso aponta para a realidade de que, o texto bíblico vai apontar para a realidade de que se o homem obedecesse, ele teria vida plena, ele teria uma vida mais cheia de significado, ele teria vida eterna. Inclusive, a árvore da vida ela é entendida como o sacramento, como o sinal dessa aliança, do pacto de obras. Nós não poderemos trabalhar esse aspecto, né, de forma aprofundada, mas quando nós olhamos para aquilo que a CFW, a confissão, entende por sacramentos a partir da Bíblia, nós conseguimos entender o motivo da árvore da vida ser vista como um sacramento. O que são sacramentos? Sacramentos são sinais e selos pactuais. Sacramentos são instituídos para representar a Cristo e os seus benefícios, e para confirmar o nosso interesse nele, em Cristo.
E os sacramentos também fazem diferença entre os que pertencem ao pacto e os que estão fora do pacto. Você pode comer e não pode comer. Né? Então você consegue perceber como que é visível se você perceber a árvore da vida como um sacramento. Então com isso a gente percebe que antes da queda nós temos todos os elementos do pacto. Partes, condição, promessas e penalidades. Ademais, como a gente vai ver na próxima aula, né, o relacionamento de Deus com o homem foi sempre pactual em toda a Bíblia. Né? Por que isso é distinto aqui na aliança do começo? Então fica respondido, eu acredito, né, a nossa primeira pergunta. Havia sim um pacto antes da queda. Vamos explorar um pouco mais agora a natureza desse pacto de obras, apesar de que nós já falamos de vários aspectos dele. Hermann Bavinck, né, na Dogmática Reformada, ele afirma que, em distinção à aliança da graça, essa, né, a aliança firmada com Adão antes da queda, foi chamada de aliança da natureza ou das obras. Ela foi chamada de aliança da natureza não porque acreditava que ela fluía automaticamente da natureza de Deus ou da natureza do ser humano, mas porque o fundamento sobre o qual a aliança se apoiava, isto é, a lei moral, tornou-se conhecida ao ser humano pela natureza, e porque ela foi feita com o homem em seu estado original, e podia ser cumprida por ele com as capacidades que lhe foram concedidas na criação, sem a assistência da graça sobrenatural. Mais tarde, né, quando o termo aliança da natureza provocou mal-entendidos, ele foi preferencialmente substituído por aliança das obras. E tem esse nome porque, nessa aliança, a vida eterna só podia ser obtida por meio das obras. Isto é, por meio do cumprimento dos mandamentos de Deus. Berkhoff, na sistemática, ele vai sintetizar dizendo: eis o princípio da aliança das obras. O homem que fizer estas coisas, viverá por elas. E este princípio é reiterado repetidas vezes nas Escrituras. Berkhoff aqui ele vai citar vários textos, né? Levítico 18:5, Ezequiel 20, 11, 13 e 20, Lucas 10, 28, Romanos 10, 5 e Gálatas 3:12. Vou ler 4 desses textos. Em Levíticos 18:5 diz: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Ezequiel 20:11 diz: dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. Romanos 10:5 diz: ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Em Gálatas 3:12 diz: ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos por eles viverá. Então, como a CFW diz, no pacto de obras, Deus exigia obediência pessoal, perfeita e perpétua. Esse pacto inicial entre Deus e o homem não tinha qualquer provisão em si de graça redentiva. Não havia nenhuma provisão para a remissão dos pecados, para o perdão de transgressões, para a expiação de algum desvio de Adão. Adão deveria obedecer à lei moral que estava em seu coração, como está lá em Romanos 2,14. E deveria cumprir a lei revelada de forma específica para ele. Que lei específica era essa que estava revelada para Adão? Não comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, se ele obedecesse à lei moral que estava gravada no seu coração e obedecesse essa lei específica de não comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele viveria. Não há no pacto de obras provisão para misericórdia, como nós vemos em todo o pacto da graça, desde o momento imediatamente posterior à queda, passando pela relação de Deus com Noé, Abraão, Moisés, Davi e finalmente Cristo. Né? Na verdade, pela relação de Deus conosco através de Cristo. Então, nesse sentido, o pacto de obras não é um pacto de reconciliação. Afinal, o relacionamento de Deus com o homem não estava ainda quebrado, não havia sido ainda quebrado. O pacto da graça, sim, é um pacto de reconciliação. Então isso é muito interessante, é muito importante. No pacto de obras, não havia previsão para a manifestação graciosa de Deus após o pecado. Então, o juízo de Deus seria a morte. Mas se você ler atentamente Gênesis capítulo 3, você vai perceber, como a gente vai discutir mais, que em meio ao juízo havia graça. Mas isso não era decorrente do pacto de obras, mas sim do pacto da graça. A lei de Deus, ela não foi dada, é muito importante a gente entender isso. A lei de Deus não foi dada ao homem simplesmente no Sinai. A lei de Deus não foi dada ao homem simplesmente no Sinai. Não. Ela foi gravada no coração do homem desde a sua criação. Não é sem motivo, que segundo J.V. Fesco, nos escritos desde o começo da Reforma, há uma estreita associação da lei natural com esse primeiro pacto. Uma lei escrita no coração da humanidade e mais tarde repetida no Decálogo no Sinai, na Aliança Mosaica. Inclusive, nós discutiremos isso no capítulo 19 da Constituição, quando nós falarmos sobre a lei de Deus.
né? Bavinck ele diz que os seres humanos podiam conhecer a lei moral sem revelação especial, porque ela estava escrita em seu coração. Importante ainda nesse ponto reforçar, né, como diz o Fesco, que nesse parágrafo a confissão toca num ponto-chave da teologia reformada, isto é, a relação pactual ou federal entre Adão e seus descendentes. Nós já discutimos sobre isso ao tratarmos do tema do pecado original, mas nós precisamos entender que Adão era o nosso representante. Na queda de Adão, todos nós caímos, e em sua vida todos nós teríamos vivido. Nós não temos como entender a imputação da justiça de Cristo em nós, sem que primeiro nós entendamos a imputação do pecado de Adão em nós. Não é à toa que nós nascemos naturalmente em pecado, como o Salmo 51:5 diz. E não é à toa também que por isso nós careçamos nascer de novo da água e do Espírito, como nós lemos lá em João, no capítulo 3. Por fim, nesse segundo parágrafo, eu queria fazer uma breve nota sobre a terminologia, né, pacto de obras, que a confissão e muitos teólogos reformados empregam. Né? Então tem uma discussão grande sobre o uso da terminologia pacto de obras, se seria ou não adequado. Os padrões de Westminster não é nem no aspecto de ser um pacto, tá, gente? É no aspecto de essa nomenclatura das obras, né? Os padrões de Westminster, eles usam dois nomes para o pacto pré-queda. Na confissão, nós temos o pacto de obras, e nos catecismos, esse pacto com Adão antes da queda também é chamado de pacto de vida. Essas nomenclaturas elas são importantes, pois elas nos ajudam a captar de forma mais ampla o que significa esse pacto. Muitos, como eu falei, objetam o uso do termo de obras porque daria uma ênfase exagerada nas obras humanas. Então eu acredito que aqui, para poder a gente, de forma breve, esclarecer isso, duas notas que o Cornelius Vennemann faz no livro Cristo e Teologia dos Pactos nos ajudam a lidar bem com esses nomes para o pacto inicial de Deus com Adão. O Vennemann diz assim: quanto à terminologia, é preciso apontar dois aspectos. Em primeiro lugar, a nomenclatura aliança das obras deve ser complementada pela terminologia alternativa de aliança da vida, ou aliança de misericórdia, ou até mesmo aliança da criação. Essa expressão, aqui ele fala da aliança de misericórdia, nos lembra que essa aliança foi criada e estabelecida por Deus, que colocou o homem em uma posição de favor especial sem que ele merecesse, e deu-lhe a vida em comunhão com Deus, que sua obediência manteria, desenvolveria e aperfeiçoaria. Até mesmo o dever de obediência à lei, concentrado e fortalecido na chamada ordem probatória, era um convite para que o homem respondesse ao seu Criador pactual no culto mais sincero e grato. Nessa primeira nota de Vennemann, nós vemos que ele vai ressaltar que nós precisamos entender que há sim o aspecto de misericórdia ou de favor da parte de Deus no pacto de obras. Nós vimos isso no parágrafo 1º desse capítulo, no início da nossa aula. Lembre-se, como eu disse, né, que aquilo que nós começamos falando se aplicava tanto ao pacto de obras como ao pacto da graça? Pois é. É bom, então, que a CFW ela use outra terminologia, outra expressão, afirmando que o pacto de obras é também um pacto de vida. É bom que ela pontue, no parágrafo 1º do capítulo 7º, que há condescendência e favor de Deus em todos os momentos de sua relação pactual, tanto antes como depois da queda. Ao mesmo tempo, irmãos, nós não podemos negligenciar que a principal ênfase de Gênesis capítulo 2, aquela que salta aos nossos olhos na leitura, é exatamente a ênfase na obediência de Adão. Nesse sentido, ainda que nós possamos dizer que há favor de Deus, que há misericórdia divina e até mesmo graça de Deus nesse primeiro pacto, nós não podemos afirmar que a graça de Deus que está presente nesse primeiro pacto, ela tem o mesmo sentido da graça que é revelada para nós em Cristo. Da graça que é revelada para nós desde Gênesis capítulo 3, verso 15, em toda a revelação do Antigo Testamento, até a graça que se manifesta de forma perfeita e completa em Cristo. O favor de Deus antes da queda e a graça de Deus posterior à queda, em Cristo Jesus, são coisas distintas. E aqui entra, para a gente fechar esse ponto, a segunda nota de Vennemann. Ele diz o seguinte: há uma distinção concreta entre o favor imerecido mostrado à criatura sem pecado, obrigada à obediência perfeita nos termos da aliança pré-queda das obras, e a graça imerecida concedida ao transgressor desobediente da aliança no pacto da graça pós-queda. Então há distinção, mas há sim favor antes da queda. Tá, vamos fazer uma outra breve aplicação aqui nesse segundo ponto. O preço do pecado de Adão foi muito elevado. O preço do pecado de Adão foi muito elevado. Em Adão, toda a humanidade caiu. Adão, ele viu a árvore da vida sendo tirada de seu alcance.
A morte ali então entrou no mundo. O relacionamento de Deus com a humanidade foi rompido. O relacionamento de Adão com a sua esposa foi maculado. O nascimento de filhos, a relação com o trabalho, o cultivo da terra, tudo foi tocado pelo pecado. Tudo foi corrompido por essa corrupção original, digamos. A consequência, então, meus irmãos, de quebrar a lei do Senhor, ela não pode ser menosprezada por nós. Você tem vivido uma vida de pecado, como o nosso pai natural Adão? Você tem achado que quebrar a lei do Senhor é algo secundário, é algo que vale a pena? Que desobedecer aquilo que o Senhor estabelece pode ser bom? Ora, por meio de uma única transgressão, vejam a seriedade disso. Por meio de uma única transgressão, todo o cosmos foi afetado. Todos sofremos hoje e nós seguiremos sofrendo até que Cristo venha. Você tem lutado para viver uma vida de santidade? Você tem buscado matar o seu pecado, mortificar a sua carne? Você acha que isso é algum tipo de exagero? Não é necessário, dá para a gente fazer algumas concessões. Olhe para a seriedade do pecado no pacto de obras e trema. O Deus que pactuou com Adão é o nosso Deus. Um único pecado, ele é uma abominação para o nosso Senhor. Porque, afinal de contas, ele é perfeitamente justo, ele é perfeitamente santo, ele é perfeitamente imaculado. Por isso, uma mácula, algo que quebra a sua lei, a sua vontade, é algo terrível, que causou a morte, né? E quantas pessoas morreram, e têm morrido e morrerão, em virtude desse pecado. Então, leve a sério o seu pecado. Levemos a sério o nosso pecado. E busquemos lutar para viver em santidade. Claro que sempre na dependência de Cristo, na provisão que nós temos no pacto da graça. E assim nós entramos no parágrafo 3º. Hoje nós iremos fazer algumas considerações sobre o pacto da graça, a partir do parágrafo 3º. E na próxima semana a gente vai gastar mais tempo falando sobre o pacto da graça em toda a Escritura. O texto da confissão, no parágrafo 3º do capítulo 7º, diz: Tendo-se o homem tornado pela sua queda incapaz de ter vida por meio deste pacto, o Senhor dignou-se a fazer um segundo pacto, geralmente chamado de pacto da graça. Neste pacto da graça, ele livremente oferece aos pecadores a vida e salvação através de Jesus Cristo, exigindo deles a fé para que sejam salvos e prometendo o seu Santo Espírito a todos os que estão ordenados para a vida, a fim de dispô-los e habilitá-los a crer. Nesse texto desse parágrafo, nós começamos percebendo que o homem não cumpriu as exigências do pacto de obras. Adão pecou, como nós sabemos. Ele comeu do fruto da árvore proibida, o que fez com que seu relacionamento com Deus fosse rompido. E nisso, todos os seus demais relacionamentos foram quebrados. Sobre Adão foi colocada a maldição do pecado, que é a morte. O salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Dessa maneira, o homem não poderia gozar da promessa do pacto, que é a vida. Entretanto, de forma graciosa, misturado com as maldições pactuais que estão registradas lá em Gênesis, a partir do verso 14, nós temos também uma promessa. Gênesis 3:15. A promessa de que Deus levantaria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Que descendente é esse? Esse descendente ele é o próprio Cristo. E esse texto ele é chamado, não à toa, de proto-evangelho, de primeiro evangelho, da primeira proclamação das boas novas nas Escrituras. É a primeira vez que nos é revelada a realidade de que haveria um filho de mulher que poria fim ao reino parasitário de Satanás. Nós percebemos desde aí a disposição de Deus em cobrir o pecado do homem e o estabelecimento de um segundo pacto, que a CFW vai chamar de Pacto da Graça. Essa estrutura de dois pactos, um antes da queda e outro depois da queda, ela faz justiça à distinção de situação da humanidade antes e depois da queda. Ela é coerente com a narrativa básica da Escritura da criação, queda e redenção. Não há como se falar no mesmo tipo de comunhão entre Deus e o homem, estando o homem em seu estado de integridade, no seu estado de inocência, sem pecado, e um relacionamento entre Deus e o homem, estando o homem em seu estado natural de morto em delitos e pecados, como a gente vê lá em Efésios, capítulo 2. Mas afinal, o que é o Pacto da Graça? Berkhoff ele diz que basicamente a Aliança da Graça ela é simplesmente a execução do acordo original, execução feita por Cristo como nosso fiador. O Rod, no seu comentário sobre esse parágrafo, ele afirma que o método de salvação apresentado no Evangelho
Não é um compromisso de princípio e nem redução de termos. Cristo cumpre de forma absoluta o antigo pacto legal e então, sobre o fundamento do que ele fez, exercemos fé ou confiança. E através dessa confiança, somos feitos partícipes de sua justiça e beneficiários de sua graça. Cristo nos fala lá em Mateus, no capítulo 5, nos versos 17 e 18, né? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Cristo ele cumpriu a lei em nosso favor e em nosso lugar. Não é o que nós lemos lá em Gálatas, no capítulo 3, nos versos 13 e 14? Lá diz, né? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido. Em 2 Coríntios 5, 21 também diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Qual era a condição do pacto de obras? Obediência perfeita. Cristo cumpriu perfeitamente a lei em nosso lugar. Qual era a penalidade do pacto de obras? A morte. Cristo tomou sobre si a ira devida pelos nossos pecados, morreu no madeiro, foi moído por Deus. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Qual é a promessa do pacto da vida? Do pacto de obras? É a vida. Em Cristo nós temos a vida eterna, né? Como ele vai orar lá em João capítulo 17, no verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nosso primeiro pai, Adão, falhou, mas o segundo Adão, Cristo, cumpriu perfeitamente a vontade de Deus. Ele é aquele que foi prometido no proto-evangelho. Ele é a arca da nossa salvação. Nele são benditas todas as famílias da terra. A lei foi cumprida por ele. Ele é aquele que expia os nossos pecados. É o seu sangue que nos lava. Ele é o verdadeiro rei de Israel, o servo sofredor. Jesus, o Messias que nos foi prometido. O que foi prometido então no primeiro pacto, tendo como condição a obediência pessoal, total e perfeita, é dado no segundo pacto, através da obediência pessoal, total e perfeita de Cristo. Ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. E por meio da obra dele, nele, nós temos a vida eterna. O parágrafo 3 termina afirmando que nesse pacto há também a promessa de que Deus enviaria o seu Santo Espírito a todos os que estão ordenados para a vida, a fim de dispô-los e habilitá-los a crer. Então, como parte do pacto da graça, nós temos a promessa do envio do Espírito Santo, que é aquele que nos capacita a satisfazer as exigências da aliança por meio de sua influência santificadora e regeneradora. Ele foi prometido no Antigo Testamento, né? Quando Deus, falando sobre a aliança em Cristo, profeticamente disse, por exemplo, lá em Ezequiel capítulo 36, versos 25 a 27, então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. E a gente vê o cumprimento disso em todo o livro de Atos. Né? Depois da ascensão de Cristo, a partir de capítulo 2 de Atos, você vê que o Espírito prometido foi o Espírito enviado, que habita no meio do povo, e a sua presença é uma presença santificadora e regeneradora. É importante notar, por fim, que o fato do pacto ser da graça não implica a inexistência, nesse pacto, da necessidade de nós cumprirmos a lei. Pois, como nós vimos, Cristo não veio revogar a lei, mas cumpri-la. Como nós veremos na Confissão de Fé, no capítulo 19, no parágrafo 5º, a lei moral obriga para sempre a todos a prestar-lhe obediência. A distinção é que nós não obedecemos à lei, a lei moral inscrita no nosso coração e a lei revelada por Deus nas Sagradas Escrituras, como uma condição para que nós alcancemos as promessas divinas, mas como uma resposta daquilo que já nos foi concedido. Nós somos salvos pela graça, mas para as boas obras que foram preparadas de antemão por Deus. Não é o que tem lá em Efésios capítulo 2, do verso 8 até o verso 10? É isso que está lá. E assim, meus irmãos, nós caminhamos para a conclusão. Surgem muitas aplicações a partir disso, né? Mas eu queria terminar aqui, já daqui a pouquinho, lendo Apocalipse 22, de 1 a 5. Nós começamos a nossa aula de hoje lendo o texto de Gênesis, né, no cenário inicial da história da humanidade e da história do relacionamento do homem com Deus.
Eu quero concluir lendo o final das Escrituras, para que nós percebamos a unidade das Escrituras. A Bíblia ela começa com um jardim, um casamento e a árvore da vida. A Bíblia termina com uma cidade, um casamento e a árvore da vida. O começo e o fim da nossa história, o começo e o fim da história da humanidade estão estritamente interligados. Apocalipse 22, de 1 a 5 diz assim: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. O paraíso perdido, então, se transformou, assim, no paraíso reconquistado. Reconquistado não por nós, não por nossas forças, não por nossas obras, mas por Cristo. Aqui nós vemos a representação de que a obra redentiva de Cristo ela será completa. Não haverá mais maldição. Deus reinará, o Cordeiro reinará, nós contemplaremos a Cristo face a face. Não haverá mais escuridão. A glória de Deus preencherá todas as coisas com a sua luz. O roteiro dessa grande história, da história do pacto, da história de um Deus que se relaciona com os seus, estará completo. O roteiro perfeito do nosso Salvador terminará. Mas, diferentemente, de todas as outras peças, filmes, séries, curtas que nós costumamos assistir, as coisas elas não terminarão, mas sim serão feitas todas novas. O fim dessa história é o começo da vida eterna ao lado do Pai. A consumação de todas as coisas é a conclusão do processo de recriação em Cristo. Do processo de recriação em Cristo desse mundo. O fechar da cortina da história será o descortinar de um mundo sem mal, sem mácula, sem sofrimento, sem dor, sem desesperança, sem feiura, sem morte. Sem a possibilidade de pecarmos. E ali também, naquele dia, nós veremos diante dos nossos olhos o belo fruto da árvore da vida. Um dia, meus irmãos, nós saberemos quão saboroso é o fruto do labor do nosso Salvador, o Rei que está entronizado acima de todos, o Rei dos Reis, Jesus. Então, por isso que a gente ora, Maranata, ora vem. Vamos orar? Santo, bondoso, maravilhoso e glorioso Deus, nós te damos graça, Pai. Pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para que nós vejamos quão belo, quão glorioso e quão maravilhoso é tudo isso que nós aprendemos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é gracioso. Obrigado porque o Senhor foi favorável ao homem, porque o Senhor condescendeu e assim nós podemos conhecer a Ti, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, que nós vivamos uma vida de santidade. Que nós dependamos nisso tudo unicamente de Cristo, o nosso mediador, aquele que nasceu, viveu, morreu e ascendeu ao céu por nós. A Ele, Senhor, seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, é isso. Semana que vem nós damos continuidade nos parágrafos 4, 5 e 6. Caso você não tenha ainda curtido a nossa página, eu peço que você faça isso, compartilhe os nossos estudos, para que Deus possa abençoar também outras pessoas através do material que está sendo produzido. E que Deus abençoe e tenha um bom domingo. Um grande abraço.